Boa noite. Novas imagens mostram a barragem se rompendo em Brumadinho e a situação dramática de trabalhadores que viram a lama de rejeitos passar por cima deles. 110 mortos já foram confirmados, mas as famílias sabem que esse número vai aumentar. Famílias começaram a ser cadastradas para receber a doação de R$100 mil. E hoje foram anunciados mais recursos para moradores e produtores rurais. Lama chega a vilarejo a 240 quilômetros da barragem. Essas e outras notícias a partir de agora. Novas imagens realmente impressionantes do local do acidente mostram a rapidez do deslocamento da lama e a forma como os trabalhadores foram surpreendidos. A câmera instalada nesta estrutura suspensa da Vale confirma o horário do desastre, 12 horas e 28 minutos. Ao fundo dá para ver a coluna de poeira provocada pelo deslocamento da terra e nesse momento os vagões ainda circulavam normalmente. Mas note que perto da linha férrea há pessoas que entram na caminhonete à procura aí de um caminho de fuga. Do lado contrário, o tratorista já tentava sair do local, mas todos foram cercados pela lama que chega de vários lados, cobrindo o platô em poucos segundos. Essas imagens, gente, foram obtidas inicialmente com exclusividade pelo produtor da Band, Henrique Pereira. E hoje teve uma cena bonita em lembrança às vítimas da tragédia. No horário aproximado ali em que aconteceu o desastre, na sexta-feira passada, pétalas de rosas foram arremessadas pelos helicópteros da Força Tarefa que atua nos resgates em Brumadinho. As flores foram doadas por dezenas de pessoas aqui na capital e recolhidas pelo Corpo de Bombeiros. Na cerimônia, uma cruz foi afixada ali na lama e as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais foram hasteadas. Uma celebração ecumênica foi realizada e, em seguida, 10 helicópteros sobrevoaram a área atingida, jogando as pétalas sobre a lama. José Marcos de Gouveia, de 53 anos, trabalhava na hora em que a lama chegou a Brumadinho. Do alto do andaime onde ele estava, gente, ele viu aquela tsunami de rejeitos levar os amigos que estavam na parte de baixo da estrutura. 14 deles se foram. Pai de 4 filhos, José conta que virou outra pessoa depois da tragédia. Começo a dormir, começo a cochilar, aí se passar um avião perto da minha casa, eu já acordo tremendo e já acordo... Não consigo dormir mais, não consigo. Me sentindo que eu estou com distúrbio. Tem horas que eu estou bem e tem horas que eu não estou bem. Tem horas que eu peço até para sair de perto da minha família, porque eu entro num estado de nervo e tudo para mim me aborrece. Peço a Deus para que, ao passar do tempo, eu consiga voltar a ser a pessoa que eu era antes. Uma pessoa alegre, uma pessoa que gostava de se divertir, gosta de sair, de estar pescando aí à beira do rio. Isso é o que tem horas que eu fico pensando, eu vou ter isso de volta? Quem pode responder essa pergunta? Na noite dessa quinta-feira, centenas de pessoas se reuniram na Igreja Matriz de Brumadinho, onde foi celebrada a missa de 7º dia das vítimas do rompimento da barragem da Vale. Missas em todo o estado relembram a tragédia. Centenas de pessoas de várias cidades lotaram a matriz de São Sebastião em Brumadinho para a celebração do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira, lembrou 71 mortos da tragédia identificados até agora. Momento de muita comoção entre familiares e amigos das vítimas. Meu irmão mora aqui, minha cunhada, eles perderam um vizinho, perderam compadres, afilhados, então me dá uma força para eles. A gente conhece todo mundo, então todo mundo é da família. Então a gente está muito triste, muito abalado mesmo. Silvana perdeu o irmão Luiz de Oliveira Silva, que completaria 44 anos no próximo sábado. Ele era funcionário da Vale há 16 anos. Espero que meu irmão tenha dado a vida dele, assim como Jesus deu por nós. Que meu irmão tenha dado a dele para salvar outros, que não aconteça assim. Todo o Brasil, né? O mundo inteiro está comovido com isso. Então, a gente espera que ajude nós a continuar tendo esforço. Durante o momento do ofertório, um carrinho cheio de lama e com uma rosa branca passou pelo corredor da igreja. A pedido do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira, foram celebradas missas de 7º dia dedicadas às vítimas da tragédia em todas as 4 regiões episcopais da arquidiocese da capital mineira.
Agricultores que trabalham ao longo do rio Paraopeba estão preocupados com a lama, que já obrigou as autoridades a suspender a captação de água. Seu José mora na zona rural de Pará de Minas. O agricultor tem uma plantação e cabeças de gado que dependem da água dos rios e córregos que cortam a região. Segundo ele, há fazendeiros por aqui que só têm o rio Paraopeba para abastecer a propriedade. Eu conheço fazendeiro aí que não tem. Tem assim uma presinha para o gado beber água, mas aquilo ali que tem muito gado, porque não chove. Não vai ficar em falta de água. Vai passar aperto. Durante todo o dia, funcionários do IMA e da Emater percorreram comunidades rurais de Pará de Minas, alertando sobre o uso da água do Paraopeba. A orientação que nós estamos dando para os produtores é para não usar a água do Paraopeba para nada, porque muitas vezes é usada a água para dessedentação de animais, o animal fica no pasto próximo ao rio e desce para beber água, é bombeada a água para coxos, ou então ela é usada para irrigação de lavouras, de roça de milho, de lavouras de legumes. Pessoal, está todo mundo com medo. O pessoal com quem o senhor está conversando aí está com medo de usar água? Não vai usar, pelo que eu estou sabendo, não vai usar. Este vilarejo, que fica bem próximo da cidade de Pará de Minas, é conhecido como Córrego do Barro. Aqui o controle de qualidade da água é feito a cada 30 minutos. Até a tarde desta quinta-feira, as amostras não apresentaram alteração, o que mostra que os rejeitos ainda não chegaram até aqui. 81, o mesmo resultado de antes de acontecer. Aqui neste ponto, homens contratados pela Vale colocam uma membrana que vai tentar barrar os rejeitos de minério que estão descendo o rio. Elas ficam do nível da água, através de boias, até o fundo do rio. Um filtro onde a água passa e o sedimento fica retido e não acompanha o fluxo de água. A concessionária responsável por abastecer Pará de Minas informou que a captação neste ponto foi interrompida e que o abastecimento segue normalmente, captando água dos ribeirões Paciência e dos Paivas, além de poços artesianos. A Justiça de Minas determinou a imediata paralisação das atividades da mineração Ibirité no córrego do Feijão, na Grande BH. O empreendimento, que também explora minério de ferro, fica pertinho ali da barragem da Vale, que se rompeu na sexta-feira passada, e é isso que embasa o pedido do Ministério Público. Nós entramos em contato com a empresa, mas ainda não tivemos retorno. Minas, gente, tem 53 barragens como aquela que se rompeu na semana passada em Brumadinho. Outras unidades não serão mais construídas. Nós preparamos uma reportagem que mostra a diferença entre o modelo de barragem que rompeu e o outro, que é mais usado fora do Brasil. E ainda o drama das famílias que dormem e acordam olhando para uma barragem de rejeitos. Essa família não vive sossegada, mora numa casa abaixo do nível de uma barragem em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu saio de casa cedo para trabalhar, não sei se eu vou chegar, minha esposa está aí, minha casa, difícil, bom. Sei o que fazer. Fica essa angústia, né? Fica bravo demais, né? Como é que vai fazer? Uma verdadeira bomba relógio que também tira o sono de Elisângela. Você dorme, deita, mas fica naquela preocupação, acorda de madrugada. Tem pessoas que não conseguem nem dormir, principalmente aqueles que moram bem mais lá para o fundo, no pezinho da serra. A barragem da mina Tico-Tico, da empresa MMX, usa a mesma técnica obsoleta e arriscada que a Vale mantinha para armazenar rejeitos da exploração de minério em Mariana e Brumadinho. Foi construída pelo método chamado alteamento a montante, que acumula rejeitos de anos de mineração. Só em Minas Gerais ainda existem 53 barragens feitas com essa técnica. Nela, o depósito de rejeitos permite que o dique inicial seja ampliado para cima quando o reservatório fica cheio. Repare que a parte sólida e mais pesada da lama se concentra de um lado e a água do outro. Os degraus vão sendo acrescentados sobre a parte sólida à medida que novos diques de contenção são construídos. Um método mais barato porque consome menos material e ocupa menos espaço, mas que oferece um risco bem maior. A outra técnica considerada mais segura e adotada em boa parte do mundo é o alteamento por jusante. Quando o limite é alcançado nesse tipo de barragem, os novos diques de contenção são erguidos do lado de fora dos reservatórios. A construção ocupa mais espaço, gasta mais material e, consequentemente, é mais cara. Porém, como a base é formada por terra sólida e não rejeitos, é muito mais segura. Temos uma situação no Chile, um terremoto de 9 graus na escala Richter, uma barragem de rejeitos construída com método de alteamento a jusante,
aguentou tranquilamente esse tremor de terra. Então isso mostra que as barragens elas são seguras. E a barragem a montante, como é a barragem de Brumadinho, que cresce acima do rejeito, esse método é muito perigoso. O rejeito, como a gente viu, o rompimento da barragem é uma lama. É como se você construísse uma casa sobre a lama. Seu Geraldo, que planta couve-flor e berinjela em Garapé, sabe bem como é morar perto de uma barragem dessas. Ele lembra que a cidade passou por um grande susto na década de 90, quando a represa se rompeu pela última vez. Que levou tudo aqui abaixo aqui, ó. Plantação, criação. Animais, né, morreram? Curral do proprietário aqui mesmo, foi tudo embora. A preocupação dos moradores se justifica. Segundo especialistas, aquela barragem está em uma área de alto risco. São pelo menos 1.000 famílias que poderiam ser atingidas em caso de ruptura. A área da mineradora precisa passar urgentemente por um processo de inspeção. O passo seguinte é a retirada de todo o rejeito, o reprocessamento do material para armazená-lo em uma área segura e, por fim, recuperar o meio ambiente na região. Isso se chama descomissionamento, ou seja, a eliminação das barragens desse tipo, que também possui 2 métodos mais comuns. O mais barato é o aterro, que consiste em cobrir a barragem de rejeitos com terra e reflorestar a área. No outro, mais caro, os resíduos são drenados e enviados para uma espécie de reciclagem. Então os diques são desmontados e a área reflorestada. A diretoria da Vale anunciou que vai acabar com as operações de barragens feitas pelo método de alteamento a montante. O desmonte de 10 estruturas iguais às de Brumadinho, todas em Minas, vai demorar até 3 anos. Neste período, a extração de minério de ferro, que hoje é feita a seco nesses locais, será paralisada, o que deve reduzir em 10% a produção da empresa. Para a promotora do meio ambiente de Minas, medida que deveria ter sido tomada há muito tempo pela empresa. Então, por que não se utilizar tecnologias a seco? O que impede isso? Porque são mais caras. Mais uma vez, o fator econômico aí impedindo o desenvolvimento da legislação e da regulação ambiental nessa questão. Então, há várias questões aí que podem ser imediatamente solucionadas por meio de um marco regulatório mais moderno e melhor. Depois de mais de 2 anos do pedido feito pela promotoria, a Justiça Mineira proibiu o licenciamento de barragens de mineração que utilizam tecnologia de alteamento a montante. E nesta quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou no Diário Oficial a recomendação para a fiscalização imediata e in loco de todas as barragens do país classificadas como de alto risco. São ao todo 3.386 estruturas, seja de hidrelétricas, de mineração e indústria ou para contenção de água. A Defesa Civil de Minas Gerais acaba de atualizar os números sobre a tragédia em Brumadinho. No momento, há 115 pessoas já encontradas entre os mortos e, entre eles, apenas 71 identificados desses corpos. Ou seja, de ontem para hoje não houve alteração nas identificações. E também restam 248 desaparecidos. E em meio a tanta dor causada pela tragédia, você vai ver agora a que ponto chega uma pessoa mal intencionada. Um homem foi preso na manhã de hoje lá em Brumadinho após ser descoberto no papel de falso policial federal. Usando o uniforme, ele chegou a visitar o local da tragédia e tirar fotos ao lado de vários agentes, como se fizesse parte da corporação. Com ele foram apreendidos celulares, rádio, transmissor e dinheiro. Segundo a PM, o suspeito tem 39 anos, é ex-presidiário e veio do Paraná. Ele vinha participando da operação em Brumadinho e aproveitava para se hospedar e comer em restaurantes de graça. O homem foi preso em flagrante no centro de Belo Horizonte, pedindo doação de telefones celulares para comerciantes, alegando que eles seriam usados nos resgates. Além da doação de R$100 mil às famílias de mortos e desaparecidos, dessa inscrição começou hoje, a Vale anunciou nesta sexta-feira que vai ampliar o apoio financeiro aos atingidos. Aquelas pessoas que moravam ou tinham suas atividades rurais ou comerciais na zona atingida pela lama receberão uma nova doação. Os detalhes sobre os pagamentos serão divulgados na semana que vem. A primeira iniciativa trata-se da doação de R$50 mil para as famílias que residiam na zona de impacto. A segunda iniciativa é a doação de R$15 mil para as famílias que tinham uma atividade rural ou uma atividade comercial na zona de impacto. Se tiverem nessa zona de impacto, serão considerados. Os agentes do Corpo de Bombeiros de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina estão muito empenhados em vários turnos de trabalho para que o resgate dos corpos seja feito.
As aeronaves voam baixo para que as equipes consigam identificar locais onde haja vestígios de corpos. Agentes a pé também estudam novos pontos. As coordenadas desses locais são passadas para as equipes, que fazem o planejamento das ações de resgate para o dia seguinte. No início, o rejeito está mais fluidificado, então é mais difícil para as equipes andarem. Porém, é mais fácil de cavar. À medida que o tempo vai passando, o rejeito ele começa a ficar mais solidificado, é mais fácil de deslocar. Porém, existe essa dificuldade de fazer a escavação. Nos primeiros dias dos resgates, os bombeiros precisavam rastejar para conseguir se deslocar sobre os rejeitos ainda muito úmidos. Os profissionais afundavam com facilidade entre os rejeitos. Agora o solo já está mais firme e isso permite o uso de equipamentos mais pesados, como retroescavadeiras. Como que funciona? Quando um observador aéreo vê um corpo, ele sinaliza esse corpo e a gente manda rapidamente o que a gente chama de equipe de intervenção rápida. As escavações são feitas com muito cuidado, procurando preservar inclusive os corpos de qualquer imagem que possa ser mostrada, ainda que de forma acidental, pelas câmeras de TV. Os tapumes improvisados dão sigilo aos momentos mais delicados do resgate. No intuito de atingirmos um momento que congregasse a todos, ao invés de fazermos uma oração, optamos juntos para cada corpo encontrado realizarmos 1 minuto de silêncio com as nossas equipes. Como os corpos ou segmentos de corpos já estão sendo encontrados em avançado estado de decomposição, as equipes do Instituto Médico Legal usam roupas especiais e máscaras. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chances de encontrar novos sobreviventes são menores a cada dia. A partir de hoje, a gente trabalha com a chance diminuindo para praticamente zero. Os protocolos internacionais, principalmente os utilizados pela ONU, tratam de que até 7 dias a gente poderia encontrar com uma chance mínima sobreviventes. A ajuda dos cães está sendo primordial para a localização dos corpos. Os animais são treinados por vários anos para conseguir sair com as equipes de campo. Alguns deles acompanham as equipes mineiras, mas também tem os que vieram de São Paulo e de Santa Catarina. O cão ele tem uma precisão muito grande, então ele facilita as equipes de bombeiro. Os cães eles conseguem se movimentar mais rápido e sinalizar para as equipes. E veja a seguir confusão na posse dos deputados estaduais em BH. Em um mês de gestão, o governo Zema já acumula dívidas com as prefeituras. De acordo com a Associação Mineira dos Municípios, o estado deixou de repassar cerca de 520 milhões de reais. A AMM afirma que a dívida acumulada até o ano passado é de 12,3 bilhões de reais. Por meio de nota, o governo de Minas disse que tenta regularizar os repasses. E houve protestos na posse dos deputados estaduais hoje na Assembleia em Minas. Do lado de fora da Assembleia, manifestantes da Segurança Pública tentaram invadir o plenário. Na escadaria, o chão simbolizando e tinta vermelha para simbolizar o sangue derramado nos últimos acidentes, em Mariana em 2015 e agora em Brumadinho. Este membro da Coordenação Nacional dos Atingidos por Barragens pede o fim das atividades das mineradoras que utilizam o sistema de alteamento e a abertura de uma CPI. A CPI é muito importante para apurar os fatos que as mineradoras têm escondido da população em Minas Gerais. No período neoliberal da lógica privada, as mineradoras tiveram o direito de se autolicenciar e tem mostrado, a partir do crime em Mariana, cometido pela Vale, e o crime em Brumadinho, que as mineradoras têm uma caixa preta, que se chama o risco de rompimento das barragens. Em Minas Gerais tem grandes bombas sobre grandes bacias hidrográficas que poderão prejudicar milhões de pessoas. No plenário, a renovação foi de 40,25%. A posse começou com os juramentos e com o pronunciamento do governador do estado, Romeu Zema. Foram designados como escrutinadores os deputados Gustavo Valadares, do PSDB,
e Duarte Bechir, do PSD. Para a mesa diretora, foi eleita a chapa única, com Agostinho Patrus como presidente. Ele prometeu dar continuidade aos projetos que estão tramitando na casa, incluindo projetos com mineradoras, no intuito de intensificar a fiscalização e melhorar a legislação. Tem o projeto das mineradoras, que está em segundo turno. Além dele, nós já aprovamos um projeto sobre a taxa de mineração. A taxa de mineração que foi proposta pela Comissão das Barragens para que 100% da sua utilização fosse revertida realmente à fiscalização. Fundamental que essa nova legislatura veja nos diversos órgãos onde a Comissão das Barragens apresentou as suas sugestões e as suas recomendações, se elas efetivamente estão sendo implantadas. Em Minas são mais de 200 barragens. Só a Vale e suas subsidiárias têm 59 classificadas como alto poder de dano, incluindo a de Brumadinho. E uma CPI pode ser encomendada. A CPI é regimental, gente. Nós precisamos ter o cumprimento dos diversos pontos do regimento. Um deles é o número mínimo de assinaturas, um fato estabelecido, e aí sim nós podemos instaurar a CPI. Ana Paula Siqueira, da Rede, começa agora seu primeiro mandato como deputada estadual e apoia uma possível CPI das barragens, que, segundo ela, irá reunir provas para punir os culpados por tragédias como a de Brumadinho. A Rede de Sustentabilidade apresentou no Senado uma proposta de transformação de crimes dessa natureza como crimes hediondos. É preciso que essas pessoas sejam punidas com mais rigor, até porque isso faz com que outras pessoas repensem antes de uma ação incalculada. Uma criança de 3 anos morreu hoje após ser atropelada por um caminhão que fazia a coleta do lixo no bairro Pompeia, região leste de BH. A SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, ainda não se posicionou sobre o acidente. E também na Grande BH, em Ribeirão das Neves, mãe e filha morreram atropeladas por um carro na tarde de hoje. A criança, gente, tinha apenas 1 ano. E vamos agora fazer um rápido intervalo e em seguida você confere a rotina dos bombeiros que estão há 8 dias sem parar as buscas na área da tragédia em Brumadinho. Imagens obtidas pela TV Globo mostram outro ângulo do rompimento da barragem em Brumadinho. De repente, a base da estrutura se rompe, fazendo jorrar lama. Nos degraus da barragem dá para ver que havia várias pessoas e elas se misturam aos rejeitos em poucos segundos. No pé da barragem, a movimentação de pessoas assustadas, buscando refúgio, também é clara. Mas, infelizmente, nenhum deles escapou da tragédia. O chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, Coronel Erlon Botelho, disse hoje que ainda não dá para prever por mais quanto tempo vão continuar as operações de resgate em Brumadinho. A gente tem que fazer um planejamento ainda de vários dias. A perspectiva é que ao longo do tempo, com a lama se estabilizando, a gente vai mudando as técnicas operacionais e a partir daí a gente tem um panorama. Hoje é impossível a gente cravar a data final das operações. Há 8 dias, centenas de bombeiros atuam nas buscas às vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. É um esforço que vai muito além do compromisso profissional. É uma vocação para ajudar, para colocar a própria segurança de lado enquanto prioriza o outro. A expressão abatida e a lama nos uniformes denunciam um cansaço depois de dias e dias trabalhados. Cerca de 600 bombeiros militares de Minas Gerais já passaram por Brumadinho nesta primeira semana de trabalhos. A gente tem um problema de saber onde que nós vamos lançar essas equipes. E essas equipes, a gente precisa de ter esse planejamento, essa dificuldade de saber o que vai acontecer no dia seguinte. Ontem mesmo a gente tinha equipes lançadas em campo e essas equipes que estavam lançadas foram acometidas por uma chuva muito forte. Então toda a operação de resgate teve que parar para a retirada rápida das equipes. E isso requer um planejamento rápido, uma tomada de decisão muito acertada para que a gente não tenha nenhum problema de ter um militar machucado em campo. Aqui nesse ponto de apoio montado na região do Córrego do Feijão é possível ter uma ideia da bravura desses homens. As equipes estão aqui há 7 dias. A todo momento, helicópteros chegam e saem em busca de corpos. Um trabalho que teve horário para começar, mas não tem previsão para terminar. A esperança por encontrar sobreviventes diminui à medida que os dias passam. Mesmo assim, os bombeiros seguem trabalhando na tentativa de devolver a essas famílias o mínimo de consolo, ao proporcionar
um funeral digno às vítimas. A distância da família ela é muito difícil, mas eu tenho certeza que a nossa família ela entende que existem pessoas precisando muito mais da gente aqui do que lá. Ironicamente, em novembro do ano passado, todos os bombeiros militares que estão na cidade passaram por um treinamento rigoroso. Os nossos cursos voltados para áreas de desastre, todos os militares ficam 30 dias sem comunicação com a família, são submetidos a estresse físico e psicológico muito altos, então a gente já tem uma preparação muito grande. Um trabalho que está longe de chegar ao fim, mas segue sendo realizado com a mesma garra de sexta-feira, por profissionais que dedicam a vida a servir o próximo. Quando a pessoa entra para o Corpo de Bombeiros, ela entra por um ideal. A nossa obrigação aqui e a nossa missão é salvar todo tipo de vida. Parabéns a toda essa equipe. Gente, no começo desta edição, você conheceu a história de José Gouveia, que sobreviveu à tragédia da lama no momento em que estava trabalhando, suspenso em um andaime. 14 amigos dele não tiveram a mesma sorte e foram levados. Para aliviar o estresse desse trauma ainda tão recente, ele tem escrito alguns textos e nós escolhemos terminar o jornal com um desses desabafos. Eu estou tentando descobrir o quanto vale estar vivo. Não consigo dormir, pensando em todos meus amigos que perderam a sua vida trabalhando na Vale. É impossível deitar a cabeça no travesseiro sem ver tudo o que aconteceu. Eu tenho um valor muito grande para minha família, mas para a Vale basta ser um sobrevivente. Que Deus conforte o coração de todas as famílias e abençoe a cada um. Chegamos ao fim do nosso jornal. Para você rever todo o conteúdo apresentado aqui, você pode acessar youtube.com/TV Band Minas. Você acompanha outras notícias sobre o desastre em Brumadinho agora no Jornal da Band, que vem em seguida. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá e boa noite.